Vamos começar. Tá com vocês. Boa tarde a todos. Bem-vindo ao nosso segundo dia de aula. Hoje a gente vai falar sobre medidas agrárias, medidas de superfícies. Medidas agrárias de superfícies e suas relações com o metro quadrado. As medidas de superfície estão presentes em nosso cotidiano, principalmente em situações relacionadas à compra de um terreno, aquisição de uma casa ou apartamento, pintura de paredes, ladrilhamento de piso, entre outras situações. A gente usa essas medidas quando a gente quer comprar um terreno, a gente vê o tamanho, a gente sempre alcança o preço. Esse terreno o preço dele está muito caro, o tamanho. Nesse tamanho, a gente usa as medidas de superfície. A gente geralmente, tantos metros quadrados, a gente vai estudar sobre isso, tá? A gente vai falar bastante sobre isso, questão de comprimento, de áreas de superfícies, medidas agrárias. Essas medidas agrárias é o quê? Tamanho de espaço, quando fala em agrário, a gente já lembra o quê, né? Terras. Então, essas medidas agrárias de superfície é a medida das terras que a gente vai falar. O metro quadrado, esse M elevado a 2, para quem não conhece, é o metro quadrado, tá? A gente vê esse M elevado a 2. Muita gente não sabe como falar, identificar, é o metro quadrado. Sempre você M elevado a 2, metro quadrado, acho que você já conhece, né? Já está potenciação. É uma medida mais utilizada na medição de áreas, mas em algumas ocasiões, outras unidades de medidas, como quilômetro quadrado, são utilizadas. Por exemplo, na previsão da área de uma reserva florestal ou na medição de um lago de uma usina elétrica, o quilômetro quadrado é considerado uma medida mais usual, pois expressa superfícies de grandes extensões. Quando a gente vai falar em superfícies de grandes extensões, a gente não utiliza muito metro quadrado, a gente já utiliza quilômetro quadrado. Tudo que vocês veem. Medidas de grande extensão, quilômetro quadrado. Medidas de extensões menores, metro quadrado. Vamos compreender o que significa metro quadrado e quilômetro quadrado. São medidas que expressam qualquer superfície regular ou irregular, na forma de uma região quadrada. Se dizemos que uma área possui medida igual a 200 metros quadrados, estamos ressaltando que sua superfície é composta de 200 quadrados, com lados de 1 metro. O que isso quer dizer? Que uma área que possui determinado metro, ela é dividida em quadradinhos com lados medindo 1 metro. Se eu tenho 200 metros quadrados, o que quer dizer? Que nessa região, nessa área, existem 200 quadradinhos, cada lado medindo 1 metro. Aí, no caso de áreas com medidas expressas em quilômetros quadrados, como, por exemplo, 100 quilômetros quadrados, estamos nos referindo a uma região que compõe 100 quadrados, com lados medindo 1 quilômetro. No metro quadrado, os lados medem o quê? 1 metro. Cada quadradinho mede 1 metro. No quilômetro quadrado, cada quadradinho, cada lado do quadrado mede 1 quilômetro. No Brasil, além das unidades usuais referentes ao metro quadrado e ao quilômetro quadrado, as pessoas utilizam algumas medidas denominadas agrárias. Entre os proprietários de terras e corretores, as medidas utilizadas cotidianamente são as seguintes: o área, hectare. Acho que todo mundo já ouviu falar, né? Hectare. Na aula passada, de ontem, o Francisco até falou as medidas. Área, hectare, ok. Só que ele não entrou muito em detalhe, porque a aula de hoje seria para a gente entrar mais a fundo nesse conteúdo. Mas ele falou ontem, área, hectare, ok. Essas são as medidas mais utilizadas. O área é considerada a unidade de medida fundamental, correspondente à superfície de 100 metros quadrados. Mas, atualmente, ele é pouco utilizado.
O que a gente utiliza mais é hectare. A gente quase nem vem falar área. Aquele espaço ali, aquele terreno tem não sei quantos áreas. A gente ouve mais falar hectare. Eu tenho tantos hectares de terra. É difícil a gente ouvir falar assim, eu tenho tantos áreas de terra. É mais hectare. Ele é empregado mais empregado em áreas de fazenda, chácaras, sítios, regiões de plantações e loteamentos rurais. Lembra que no começo eu falei, medidas agrárias. A gente ia falar muito de terra, né? Agrária, lembra de quê? Terra, agricultura. A gente utiliza mais essas medidas em fazendas, chácaras, sítios. Lembra muito a palavra agrária. O alqueire foi uma das medidas agrárias mais utilizadas pelos fazendeiros. Mas, atualmente, ele é considerado uma medição imprópria, em virtude das diferentes quantidades de metros quadrados utilizadas pelos estados brasileiros. O alqueire, dependendo do estado, ele tem o tamanho dele. Por isso que ele está sendo deixado de lado de usar, porque se num estado vale tanto e no outro, não tem como comparar os dois juntos, né? Não vale o mesmo tanto. Então, sempre que tiver, às vezes, se um dia tiver questões perguntando para você calcular o tamanho da terra em alqueire, você tem que levar em conta o estado que aquela terra pertence, porque você não pode calcular, porque ele não tem um padrão, como um metro quadrado, o quilômetro quadrado, o alqueire, ele varia muito de lugar para o outro. Aqui, o paulista é equivalente a 24.200 metros quadrados. O mineiro e o goiano correspondem a 48.400 metros quadrados. Olha a diferença. O alqueire paulista equivalente a tanto e o goiano e o mineiro a outro. Se você for calcular uma terra que corresponde ao território mineiro, você vai ter que utilizar o alqueire mineiro. Você não pode utilizar o paulista, porque já não vai dar certo. Então, por que ele é deixado de lado? Por causa dessa variação. Então, eles preferem usar o quê? Área, principalmente hectare, para falar em questão de tamanho de terra. O alqueire da região norte é igual a 27.225 metros quadrados. Essa inconsistência de medida entre os estados e a deficiência organizacional quanto à equiparação de unidades alqueire tem contribuído para que os proprietários de terras abandonem essa unidade de medição, prevalecendo a medida padrão nacional, como hectare, o que eu acabei de falar. Por causa dessa variação, muitos estão deixando de usar o alqueire e optando por uma medida mais padrão, o hectare. Então, não tem como você calcular, como eu falei, uma terra de um estado usando o alqueire de outro. Então, é melhor você optar pelo hectare. Aquela terra tem tantos hectares. As medidas agrárias são utilizadas para medir áreas rurais, como eu acabei de falar, agrária, agricultura, né, terras rurais, onde tem, mais plantação, você utiliza para medir, eu vou tirar. Quem tem pai, não sei se alguns de vocês têm pai que tem roça, ou algum conhecido que tem roça, geralmente quando eles vão plantar, né, eles, eu tenho terreno grande no interior, eu vou tirar não sei quantos hectares de terra para mim fazer a plantação. Você sempre ouviu falar hectare, lembra muito disso, as medidas agrárias. Elas são diferentes das medidas urbanas, metro, centímetro e etc. Geralmente você não ouve alguém na zona rural falar medidas de terras, falar em metros, centímetros. Até que aqui a gente às vezes ouve, mas nesses lugares mais assim, no interior mesmo, as pessoas usam mais hectare. As medidas agrárias. O área, o símbolo A, ele equivale a decâmetro. Ai, meu Deus do céu, agora fugiu bem aqui. Decâmetro quadrado. Decâmetro quadrado. Em metros quadrados, ele é 100, ele equivale a 100 metros quadrados, tá? O hectare, hectômetro quadrado, equivale a 10.000 metros quadrados. O alqueire do norte, como eu falei ainda agora, né? Agora há pouco.
ele é 2.7225 hectares, valor em metros quadrados, 27.225, eu até falei lá em cima. O Alqueire Mineiro, 4,84 hectares, valor em metros quadrados, 48.400. O Alqueire Paulista, 2,42 hectares, 24.000 metros quadrados. 200 metros. Quer explicar essa parte aqui, Jefferson? Entrar aí também a conversa. Essa aqui é do campo de futebol, é? Aqui. Do campo de futebol. Jefferson? Oi. Estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Tá bom melhor o áudio. Agora sim. O áudio tá bem ok agora. O áudio está dando problema. Sempre dá, não sei porquê. Não, agora tá Um área equivale a 100 metros quadrados. Que esses 100 metros quadrados, aqui esses 100 ares equivale a 1 hectare, que corresponde a 10 mil metros quadrados. Aí aqui, como está demonstrando bem aqui na imagem, onde tem como referência esse campo de futebol, dá para termos mais ou menos uma noção de quanto que vale 1 hectare. É mais ou menos nessa medida, entendeu? Ou seja, como o ARE é uma medida bem antiga e está bem pouco sendo mais utilizada, estamos utilizando mais 1 metro quadrado, 1 quilômetro quadrado. Por isso que está sendo mais utilizado 1 metro quadrado. Vamos lá, passando para as origens das medidas de superfície. As medidas de superfície estão diretamente ligadas ao nosso cotidiano e podem servir para responder a várias perguntas que estão presentes no nosso dia a dia. Como saber quanto de cerâmica se necessita para um banheiro, quanto há de grama em um campo de futebol, etc. Essas que são as medidas utilizadas em cada metro quadrado. Cada metro quadrado tem sua diferença. Para superfícies mais extensas, são usados quilômetro quadrado. E nas superfícies menores, metro quadrado, ou o centímetro quadrado, ou o decímetro quadrado. Nas medidas de superfície, há aqui os símbolos. Aqui, ó, na primeira figura, o quilômetro quadrado. Na segunda, esse H5 com M ao quadrado equivale a hectômetro no quadrado. Esse DAM ao quadrado é o decâmetro quadrado. E o mais comum, que é o metro quadrado. Logo mais, temos o DM, metro quadrado, que é o decímetro quadrado. E os centímetros quadrado, que é o CM ao quadrado. E o milímetro quadrado, que é o MM ao quadrado. Esses são as medidas de superfície que são utilizadas, que com certeza já vimos no nosso cotidiano, né? Metro quadrado, quilômetro quadrado, tudo isso está bem presente na nossa vida. Vamos lá, o decâmetro quadrado e o hectômetro quadrado e o quilômetro quadrado são utilizados para medir grandes superfícies, como eu falei, grandes áreas de extensão. Se for para usar o metro quadrado, tem como utilizar, né? Só que como são grandes áreas de extensão, eles utilizam o quilômetro quadrado, que se torna mais fácil e mais prático e mais eficiente tornar essa medida. O decímetro quadrado e o centímetro quadrado e o milímetro quadrado são utilizados para superfícies bem pequenas. Medir coisas pequenas, tipo milímetro da caneta, a espessura de uma agulha, de coisas pequenas, como, por exemplo, um botão. Tudo são medidas bem pequenas, né, que não teria como utilizar 1 metro quadrado para medir um botão, né? Vamos lá, superfície. Superfície é uma das grandezas mais comuns e está sempre presente no nosso dia a dia. Volta lá, medida de superfície? Volta bem aqui, só para ressaltar. Volta aí, Adalí. Ó, esse aqui, esse decâmetro ao quadrado, ele equivale ao ARE, tá? Lá naquela tabela, ele equivale ao ARE. Esse hectômetro ao quadrado, ele equivale ao hectare, tá bom? Isso. Eles são utilizados para medidas de grandes superfícies, como eu falei lá, em terras, áreas, tá? Só ressaltando isso bem aqui, viu, Jefferson?
Certo? Para Ótimo. fixar mais ainda, para eles não esquecerem da hora que eu expliquei aquela tabela. Uhum, entendi. Vamos lá. Sistema internacional. A grandeza da superfície tem como unidade base um metro quadrado, que é o mais comum que usado. Metro quadrado. Essa unidade corresponde à medida superficial de um quadrado que possui 1 metro de lado, ou seja, vamos supor, 1/4, né? Para fazer toda aquela medição do piso de 1/4, de qualquer ambiente, é utilizado um metro quadrado para poder ficar ali tudo certinho, tudo correspondente. 1/4, por exemplo, tem 3 metros quadrados. Vai depender do tamanho do quarto, entendeu? Mas é essa medida que é utilizada para medir essas superfícies, o mais comum, aliás. O metro quadrado. Suponha que a figura abaixo seja a sala de aula com uma cerâmica, tendo cada pedra 1 metro quadrado de lados, como vocês estão vendo aí na imagem. A área é 16 vezes 1 igual a 16 metros quadrados. Ou seja, é como se fosse um ambiente de uma casa, entendeu? Só que é utilizada essa medida em metros quadrados para se tornar mais, como que eu posso dizer, mais eficiente e tornar mais detalhada em centímetros e metros de uma casa. Vamos lá, transformações de unidade. Uma mesma superfície pode ser fornecida em unidades diferentes. Por exemplo, uma pessoa pode dizer que mora em uma casa de 100 metros quadrados ou 1000 decâmetros quadrados. Decâmetro não, perdão. Decímetro quadrado. Decímetro. Isso. Obrigado, isso aí, decímetro quadrado. Ou seja, cada ambiente tem sua medida específica. Ou seja, você pode utilizar o metro quadrado, decímetro quadrado, o centímetro quadrado ou decâmetro. Cada um vai depender da sua variação. E o mais comum que é utilizado é o metro quadrado, que é o que vemos mais com frequência. Alguém aí quer ressaltar alguma coisa? Acrescentar algo? Não. Eu continuo daqui. Certo. Tá bom. Usar Rocha. Então, pessoal, como ele estava dizendo, né, que as transformações de unidade. Vamos ver como se transforma uma medida de superfície de uma unidade para outra. A lista das unidades de superfície, como ele já mencionou aí, né, tem o quilômetro quadrado, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e o milímetro quadrado. Então, pessoal, nessa lista da esquerda para a direita, cada unidade contém 100 vezes a seguinte. Ou seja, para você transformar de quilômetro quadrado para hectômetro quadrado, você tem que multiplicar o tanto de quilômetros vezes 100, para você transformar para hectômetro. Se você quiser transformar de hectômetro para metro quadrado, duas vezes a casinha aí, né, que vocês estão vendo. Uhum. Então, você tem que multiplicar primeiro 100 vezes 100, que dá 10.000, e multiplicar pelo número do hectômetro quadrado, que vai ser explicado mais à frente. Por exemplo, aqui, ó. Por exemplo, o decâmetro quadrado, ó, tem que multiplicar por 100 para chegar ao metro quadrado. Ou seja, 5,31 decâmetro quadrado. Se eu quiser transformar para metros quadrados, eu tenho que multiplicar por 100. 5,31 multiplicado por 100, basta colocar a vírgula para a direita, 2 casas. Avançar 2 casas com a vírgula para a direita, multiplicando por 100. Isso, no caso, dá 531 metros quadrados. Aí outro aqui, ó. Se quisermos passar de uma unidade da lista para outra que está 2 posições adiante, devemos multiplicar por 100 o número que indica a medida e depois novamente por 100. Ou seja, é o que eu falei, tem que multiplicar por 100, 100 vezes 100, 10.000, multiplicado pelo hectômetro quadrado, que é a medida que a gente quer transformar. Um exemplo fácil aí. Transformando de metro para centímetro quadrado, devemos multiplicá-lo por 10.000. 0,81 metro quadrado multiplicando por 10.000, isso aí é 8.100 centímetros. Centímetro quadrado, no caso.
Agora, que é diferente. Para transformar uma certa medida de uma unidade para a anterior, ou seja, fazer o reverso, né, do que a gente estava fazendo, devemos dividir por 100 o número que indica a medida. Ou seja, ó, metro quadrado, a gente tem o decímetro quadrado, se quiser transformar para metro, a gente divide por 100. Por exemplo, 100 decímetro quadrado. Eu tenho que dividir por 100 para chegar ao metro quadrado. Isso aí, no caso, 100 dividido por 100 é igual a 1, né? Como vocês todos sabem, todo número dividido por ele mesmo é 1. É 1. Bem, pessoal, para voltar duas posições na lista, devemos dividir por 10.000 o número que indica a medida. Aí, ó, conforme é a reverso também de como multiplicar lá, né? Duas casas na frente, né? Duas posições na lista. A gente tem que multiplicar por 10.000. E para voltar, é o movimento reverso, né? O que a gente faz é divisão. Então, no caso, transformando centímetro quadrado para metro quadrado, basta dividir o tanto de centímetro por 10.000 que chega ao metro quadrado. Aqui, pessoal, agora aqui, ó, a gente tem umas... Meu Dali, antes de começar essa atividade aí, a gente poderia botar os meninos para calcular a área do campo de futebol, que não foi calculado. Verdade. Ver se eles entenderem como é que a gente faz essa transformação, calcula essa área aí. Uhum. Aí, pessoal, como vocês podem ver, né, o campo de futebol, vocês têm que ver qual a melhor unidade de área, né, para medir um campo de futebol, dado que já tem um exemplo também aí, né, do lado. Então, vocês podem fazer aí e mandar no chat ou falar mesmo aí por áudio. Vocês utilizam aqui cada lado, aqui é 10 metros, viu? Ó. Aqui é 10, aqui é 10. Calculem a área desse campo de futebol. É o quê? Acho que dá 10. Dá 10. Vamos lá, pessoal. Vocês estão calados hoje. Quem comentou no chat ainda. Olha aí, o Thiago aí apareceu. Mas tem que ver qual é a unidade de medida que eles vão utilizar. Se é em metros de comprimento, a largura, entendeu? Porque ele colocou 1.000 metros, ó, aí é muita coisa. Mas 1.000 metros o quê? Tiago. 1.000 metros quadrados, 1.000 centímetros quadrados. Para calcular a área, calcular a área, a gente pega o quê? Base vezes a altura, tá? Aqui, ó. Na verdade, essa área é o comprimento vezes a largura. Comprimento vezes a largura, quer dizer. Então, se você sabe que cada quadradinho desse daí, um lado é 10 metros, né? Você tem quantos quadradinhos aí do lado, né? Então, de um lado, somando os quadradinhos, você vai obter a metragem. E do outro lado, você já tem a metragem, que equivale ao quê? 100 metros. Então, multiplicando um lado vezes o outro, né? Você vai ter a área total. E se a unidade de medida está em metros, né? Multiplicando os dois, a unidade de medida vai ser o quê? A gente está explicado. Analise aí. Pessoal, assim, ó. Nessa figura aí ao lado, vocês estão vendo? Ele diz aqui, ó, que o área
O área é 100 metros quadrados, né? Ele dá aqui a medida do área, 100 metros quadrados. Aqui, ó, ele dá a medida da unidade, né? 10 metros. Então, se aqui é 100 metros, aqui é obrigatório você ter 10 quadrados valendo 10 metros, como tá aqui dizendo, né? Aqui, ó, do mesmo jeito, ó. Nessa aqui, ó. Ele tá falando que é unidade de área, vocês têm que pegar igual a 10 também. Aí, ó, tem quantos quadradinhos aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se tem 7 quadrados, então você multiplica pelo valor da unidade de área aqui, ó. $700.000. Mas é para eles responderem em metro quadrado, não é não, Adalê? Aham, isso mesmo. Metro quadrado. Isso, então. Porque eles estão colocando em área aqui, ó. Uhum. Aqui, pessoal, ó, vocês têm que ver que para medir um campo de futebol, não precisa ser em áreas, né? Porque um campo de futebol não tem, né? 100 metros quadrados. Então, ele é obrigatório ser menor. Então, a unidade melhor para se medir é o metro, né? No caso. Em áreas não dá. Vamos lá, pessoal. Zé Carvalho, Zé Filho, Adelson, Cunhadinha. Eduardo. Daiane também. Ele quer saber a área total. Dá o quê? Do quadrado não é 10 metros. Aí de cima a lateral não é 100. E a outra não é 7. A outra é 7 não. Nada, pessoal. José Filho aí, ó, 700 metros quadrados. Ó, na lateral tem 2 quadradinhos. E do lado tem 7. Aí, ó, 70 vezes 100, 7.000. Tá certo. Eu tava gastando era da área aqui. Tá certo. Aí eu tenho que botar 7.000 metros quadrados. 700. Mas 7.000. Sim, Thiago, é a área total. Qual a área do campo de futebol? Se for a área total do campo de futebol, a resposta já saiu aí, ó. Ainda não, Francisco. Não, mas não é do campo.
Do Isso. campo de futebol. Do campo de futebol. Pois é. Pois está correto, Pois está correto, são 7 quadrados de um lado, né? Não, mas olha, Francisco, mas aqui, ó, são 10 metros. Cada ladozinho desse aqui é 10 metros, ó. Exato. Exato. José Carvalho. Agora sim. Assim, tá certo. Assim, tá certo. José Carvalho São 10 metros, né? Ele botou aqui 7 mil metros quadrados. Porque ó, essa área aqui, ó, aqui é 10, 10, 10, 10. Cada lado desse daqui vale 10 metros. Se eu 7, então eu tô quantos metros aqui desse lado? Responde aí para mim, José Carvalho, você que respondeu. Explica como foi que chegou na resposta. José Carvalho? Vamos lá, José Carvalho, faça a sua resposta. Faça a sua resposta, como foi que você fez? Ó, na lateral são... Calma aí, peraí. São 10, né? 10 quadrados. E do outro lado são 7. Cada um vale a 10 centímetros, né? 10 metros, quer dizer. Somando tudo de um lado e do outro, no total 7 mil metros quadrados. Sim, porque vai ser 70 multiplicando por 100 lá. 100. por 100. Aí deu 7 mil metros quadrados, né? Isso. Exatamente. O Thiago perguntou se é 70. Sim, Thiago. Onde tem esses 7 quadrados aqui, cada lado valendo 10, dá 70. Aí você pegaria 70 vezes 100. Aí acharia a área 7 mil metros quadrados. Exatamente. Tu quer falar mais alguma coisa disso? Não, agora a gente vai colocar umas questões aqui para vocês tentar responder. Pode colocar. Ai. Seria bom a gente colocar alguns exemplos daqui também, ó, para eles responderem aí no chat também, ó, dessas transformações aqui, ó, de unidades. Sim. Vamos colocar logo essas, aí quando eles terminarem, que eu sei que eles vão responder rápido, porque eles pegaram o assunto, aí a gente coloca para eles fazerem transformações. Tá bom. É bom que você aprende. Bem, pessoal, esse exercício aqui, ó, ele é bem simples. É simples. A primeira questão aí, ó, que ele está dizendo, ó, qual é a unidade correta para medir a superfície dos objetos abaixo? Qual a unidade correta para medir uma mesa de jantar? A unidade de medida. Uma mesa de jantar, é melhor você medir ela em metros, em quilômetros quadrados. Em decímetros. Respondeu, metros. Muito bem. Isso. Tiago também, muito bem, em metros. Exatamente. Viu que vocês pegaram o assunto? Olha aí a participação da Delsa, filho. Tiago. Isso aí, viu? A resposta correta, metros. Quem falou metros, acertou.
Qual a unidade correta para medir uma sala de aula? A próxima aí para vocês. Thiago. Aí. Adel, metros. Exatamente. A gente gostaria mais de ouvir a voz deles. Gente, vocês poderiam falar também, viu? Vergonha. Fique com vergonha não, pode falar também. E a unidade correta para medir uma capa de livro? Capa de livro. Deus te respondeu, centímetro. Os caras são bons aí, rapaz. Eu gosto de ver a participação dos aí, bem rápido. Os caras são bons. Tô gostando de ver. Aí, uma fazenda. Uma fazenda. É uma fazenda, tá? Uma fazenda de conta aí como os canavial aí da Convap. Da Convap aí que é grande, como fosse uma fazenda. Aí, Thiago. José Filho, Hectares, hectares. Aí, muito bem. Luiz Eduardo também respondeu hectares. Todo mundo está respondendo hectares. Mas cadê as meninas, rapaz? Também só os meninos respondendo. A Isadora, tá? Chat, a Daiane também. Participe, meninas. Muito bem, hectares, medidas de grandes superfícies. E para medir um continente, pessoal? Qual a melhor jeito de medir um continente? Lembrando que as unidades é metros, centímetros, hectares, quilômetros quadrados. Não esqueçam, tá? Um continente, pessoal. O José Carvalho botou quilômetros. O Thiago, quilômetro quadrado. A Daiane botou quilômetros também. Quilômetros. Olha aí, rapaz. Participação por Lorde também. Não Quem é? foi que respondeu? Zé Filho. Vamos ver, Dali, se eles acertaram. Acertaram. Muito bem. E a medida do Brasil? Qual a melhor medida para medir aí a extensão do Brasil? Brasil é um país, né? Até maior do que alguns continentes. Quase tamanho do continente. Verdade. José Carvalho colocou quilômetro, a Daiane quilômetros também. O Adel, quilômetros. Quilômetros. Isso aí, muito bem. Muito bem. Tava um pouco achei mandando 20 mensagens. Acho que aquele bolinho lá do interior. Exatamente, quilômetros. Vamos recarregar pra ele aqui, não sei o que. Agora, pessoal, uma coisa que a gente não falou foi que a medida do quilômetro, né? 1 quilômetro equivale a 100 ares. Qual o valor do quilômetro? Quilômetro são a unidade dela, né? São 100 ares. Quilômetro quadrado equivale a quanto? Eu tô me confundindo aqui.
Não é ares, é hectares, no caso, hectare. Quilômetro equivalente a 100 hectares, no caso. Que é a unidade... A unidade de medida aí, ó, para medir o continente, o Brasil, no caso, quilômetros. Equivale a 100 hectares. E qual o valor dos quilômetros? Lembrem, quanto vale o hectare? Em metros quadrados, né? Metros quadrados. Seja Seja bem-vindo, bem-vindo, viu, Arthur? Repete, o Adali perguntou quanto vale quilômetros quadrados, né, Adalice? Exatamente. A unidade, o quilômetro quadrado é a unidade de medida comum, né, da área. Ela é igual a 100 hectares. Então, qual a medida do quilômetro quadrado? Sendo igual a 100 hectares. Ele é equivalente a quantos metros quadrados? O Jefferson botou aí, ó, uma dica aí, ó. Se 1 hectare é 10.000 metros quadrados, né? Quanto equivale 100 hectares? Que no caso dá o resultado lá de quilômetro quadrado em metros. É muita coisa, pô. Ele sabe, do fera. É o seguinte, ó. Ele quer Ele saber quer saber se você sabe que 1 hectare equivale a 10 metros quadrados, né? E que 1 quilômetro quadrado equivale a 100 hectares, né? Então você sabe que equivale a 100 hectares e 1 hectare equivale a 10 mil metros quadrados, é só fazer a multiplicação desses dois. Então você achará quanto equivale 1 quilômetro quadrado em metros quadrados. Deu para entender melhor agora? Vezes 10.000. 1 hectare não vale 100, 1 quilômetro quadrado não vale 100 hectares, né? Então, Tiago Silva aí, ó. 1 milhão. 1 milhão de quê, Tiago? Então, tu sabe que 1 hectare equivale a 10 mil metros, né? Então, 100 mil. Vezes 10 mil. Acrescenta só 2 zeros na frente do 10 mil. Vezes o 10 mil não, 10 mil hectares. Tiago, metros quadrados. Tiago, metros quadrados. 100 mil metros quadrados. Pega 10 mil e bota 2 zeros na frente. Pessoal, o seguinte, assim, ó. A gente tem, né, 1 hectare equivalente a 10 mil metros quadrados. A gente quer o valor de 100 hectares, né? Aí ele estava falando só 1 hectare. A gente quer o valor de 100 hectares. Então, bastaria multiplicar, né, o 100 vezes o 10 mil. Essa multiplicação, ela é muito simples, porque em se tratando de 1 e 0, multiplicação de 1 e 0, basta adicionar os zeros, né, ao hectare aí, ao valor de 1 hectare. No caso, ficaria mesmo aí, ó, 1 milhão. 1 milhão de metros quadrados. O Thiago Silva acertou aí, ó. 1 milhão. Adicionando os 2 zeros ao 10 mil aí, ó, fica 1 milhão de metros quadrados, que é o valor da medida do quilômetro quadrado. Entenderam? Ele falou, se 1 quilômetro quadrado, né, equivale
a 100 hectares, né? E você sabe que um hectare equivale a 10 mil metros quadrados, é como você pergunta, em vez de você perguntar quanto equivale 1 quilômetro quadrado, você pergunta quanto equivale 100 hectares. Então, 100 hectares vezes 10 mil vai dar o quê? 1 milhão de metros quadrados. E você sabe. Aí você faz só converter para 1 quilômetro quadrado. Esse valor aí, muita coisa. Cai de chão, né? Muita coisa. Exato. Pessoal, tem outra atividade aqui para vocês, em conversão. Vai ser o seguinte: quantos metros quadrados correspondem a 11 hectares? Quantos metros quadrados correspondem a 11 hectares? A batida do VAP. Manda pra Robin batida de lápis, né? Cadê? Daí, A Daiane aí. Vocês estão Acertando tanto de zeros valores, só que estão botando as pontuações tudo errado. errando aí as pontuações aí, ó, de vírgula, aí separação. O José Carvalho respondeu. Uhum. José Carvalho aí, ó, 110 mil metros corresponde a 11 hectares. Pessoal, ele não é difícil. Se tratando de hectares, né? Onde tem 4 zeros, dá 10 mil. 10 mil. Se você quer saber o valor de hectares, você apenas repete os 4 zeros, multiplica apenas o 11 com 1, no caso é 11. Só adiciona 11, ó, junto com os 4 zeros, ó, que dá 110 mil metros. Você isola os zeros, isola os zeros e deixa os outros números, né? Então 11 vezes 1 é 11, é 11, né? Aí você não isolou os 4 zeros, só pega ele e joga novamente. Então ficou o quê? 110 mil. Zé Carvalho, acertinho. Aí, pessoal, se um hectare é 10 mil metros quadrados, então 11 hectares é igual a 11 vezes 10 mil metros quadrados, que é igual a 110 mil metros quadrados, valor de 11 hectares. Alqueires, Pauli, vocês lembram o que é? Qual o valor dos alqueires?
A gente falou, né, que cada região tem seu valor, né? Tem o alqueire paulista, norte. Determine quantos metros quadrados cabem em 5,5 alqueires paulistas. Ninguém sabe aí o valor de alqueires? O alqueire paulista equivale a quantos metros quadrados? Alguém lembra? Acho que eles não lembram mais não, ali. Tem que dizer aí quanto que vale o alqueire. Tá o valor em metros quadrados, ó, então o alqueire paulista. Escreve aí, Jefferson. Não entendi. Pode ser. Vocês ainda lembram o valor do alqueire paulista? R$ 24.200 metros quadrados. Aí, ó, se o alqueire paulista equivale a 24.200 metros quadrados, quanto equivale 5,5 alqueires paulistas? Hein, Deise? Thiago respondeu aqui, 133.100 metros quadrados. É isso. Tá correto. Muito bom, Thiago. Esse valor vezes 5. Esse valor vezes 5, aí bota mais ou menos dele. Sabe-se que um alqueire paulista equivale a 24.200 metros quadrados. Logo, 5,5 alqueires equivale a 133.100 metros quadrados. Converta 2,42 hectares em ares. Essa daí é um pouquinho mais complexa para eles, mas dá certo. Dá sim. Um hectare é 100 ares. Então, pessoal, vocês sabem quanto é que um hectare é quantos ares? Vocês sabem aí? Responde aí no chat. Quantos ares tem um hectare? Multiplica 2,42 vezes 100. Se não estiverem lembrando, vocês perguntam, tá? Perguntei no chat. É 242. Tá, precisa, não José Carvalho, 100 ares. José Filho, 100 ares, isso. Exatamente. Se um hectare é 100 ares, né? Então 2,42 hectares são quantos ares? É multiplicação aí, ó.
José Carvalho, 242. Exatamente. José Filho. Adeildo. Só tem que multiplicar. Porque eu não tô entendendo esse 42. Tu tem que saber usar conjunto. 242 vezes 100. Aí quando tem vírgula, faz pra jogar. Quando tem zero, pega essa vírgula e faz assim, ó. Não é 2, 0? Elimina o 0 por uma vírgula. Presta atenção que tá eliminando então, pessoal, realmente, 2 vírgulas. 2,42 hectares equivale a 242 acres. Pessoal, a gente finalizou aqui mais uma vez aqui nossa aula, né, sobre conhecer as medidas agrárias e de superfícies. E foi um prazer ter ficado mais esse tempo aqui com vocês. Agora é a vez aí dos meninos. A próxima aula aí de 3 às 4, com Francisco, Anderson. A gente finaliza com essa frase. Os padrões eles existem para que injustiças não sejam cometidas na hora da transação. Tipo, um exemplo, os alqueires, né? Alqueire paulista, alqueire do norte, aquilo ali já não está sendo tão utilizado mais, né? Porque justamente veio a ação para não acontecer essas enrolações, né? Para pessoas não saírem perdendo, saírem ganhando. E é isso, pessoal. Mais uma vez, obrigado e até a próxima. Obrigado, pessoal, pela participação.